Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o tema princípios da combustão. Nessa disciplina é importante que nós deixemos de lado algumas crenças que nós carregamos e muitas informações que chegam até nós de uma forma deturpada. O primeiro aspecto é que a gente deve compreender que o fogo sempre existiu na natureza, não é um fenômeno novo. Hoje nós vemos o fogo como algo destruidor, como algo que somente causa dano à natureza, algo que só traz sofrimento, seja para o ser humano, seja para o planeta, digamos assim, né? Essa é uma concepção errada que nós carregamos, né? Isso vem muito das informações pouco filtradas que chegam até nós e informações principalmente pouco técnicas. Bem, o fogo sempre existiu na natureza. Ele foi sempre um elemento presente ao longo da história do nosso planeta, de 4,5 bilhões de anos, né? E os incêndios, eles começaram logo após o surgimento das plantas terrestres, há cerca de 420 milhões de anos. Por que isso? Uma vez tendo plantas terrestres, há então a formação, né, a produção de matéria combustível, né, material combustível, que nós vamos ver na sequência. Então, em havendo material combustível, né, em função de todos os fenômenos que ocorriam no planeta, né, como erupções vulcânicas, raios, tempestades, esse tipo de coisa, né, então o fogo sempre existiu. E o planeta evoluiu nesses últimos 420 milhões de anos, tendo esse fenômeno do incêndio, né, presente tanto na vida animal quanto na vida vegetal. Então, a princípio, não há nada de novo na questão do fogo em relação à natureza, dos incêndios em relação à natureza. Vamos lembrar um pouquinho dos processos de fotossíntese e, de uma forma assim, mais técnica, oxidação, né? Então, lembrando das aulas lá do começo do, do curso, nós lembrando lá, né, os conceitos básicos, que a fotossíntese, basicamente, o que ela é a captação do CO2 da atmosfera, né, que é associado à água, presente ali nas células cambiais e folhas, etc., juntamente com a absorção da energia solar, né? Então, isso é uma reação endotérmica, onde, através dessa reação, nós temos o produto biomassa e, como resultado, a produção de oxigênio, certo? Então, é preciso que haja associação, né, no dióxido de carbono, água e mais a energia solar. Essa é uma reação química que absorve energia, ok? Ela absorve energia. Sempre lembrando, né, que a energia, que o calor é uma fonte de energia de um corpo, em trânsito de um corpo para outro, né? Então, vamos pensar em energia e não em calor aqui. Bem, então, e o que é o fogo? Vejam que interessante. O fogo é o contrário da fotossíntese, né? Nós precisamos, como bem mostra aqui o slide, nós precisamos do dióxido de carbono, que está presente ali na biomassa, né? Por isso que a gente fala que os vegetais fixam carbono, né? Então, na constituição celular dos vegetais, nós temos lá carbono, o dióxido de carbono. Bem, para que ocorra então a combustão, preciso dessa biomassa,
preciso da presença de oxigênio e uma fonte de ignição que está representada ali pelo raiozinho, né? A associação desses três elementos, que a gente depois vai falar é o triângulo do fogo, produz um fenômeno que nós chamamos de oxidação. E ela resulta, então, na emissão de energia. É uma reação exotérmica. Essa reação do fogo é uma reação exotérmica, portanto, há emissão de energia. E, através dos processos naturais, né, esse dióxido de carbono que é eliminado pela combustão, junto com a água, que também é eliminada na combustão, né, associada à energia solar, gera novamente a fotossíntese. Então é um ciclo fechado que a gente fala, né? É um sistema fechado. Por isso que o planeta até hoje não entrou, né, os seres vivos não entraram em extinção e o planeta não entrou em colapso, né? Porque em havendo vegetais, nós teremos sempre a garantia, né, de que esse ciclo então seja fechado e haja continuidade da vida. Bem, posto isso, vamos ver para a definição de fogo. Algumas definições, né? Primeiro, é o desenvolvimento simultâneo de luz e calor como produto da queima de materiais inflamáveis. Então, vejam, não gosto muito dessas definições invertidas, né? Então, vamos começar do fim para o começo. Então, é a queima de materiais inflamáveis, ou seja, algum material que é capaz de entrar em ignição ou de, uma vez entrada em ignição, continuar a combustão, né? E que naquele momento, simultaneamente, ocorre a produção de luz e de calor. Essa é a definição de fogo, né? Uma outra definição é que o fogo é um fenômeno físico resultante da rápida combinação de oxigênio com um combustível caracterizado pelo desprendimento de calor, luz e usualmente a chama. Então, uma definição um pouquinho, umas palavras diferentes, né, mas que acredito que é até um pouco mais completa, né? Então, é necessário que haja oxigênio, haja o combustível, mas aqui falta um terceiro elemento, que seria uma fonte de ignição, né? Uma vez conjugados esses três elementos, como resultado, então, existe o desprendimento de calor, que é a energia, né, que nós vimos agora há pouco, e a luz e poderíamos dizer a materialização daquele fenômeno que é a chama. Agora vejam que nem sempre o fogo, né, ele produz chama. Por exemplo, um caso típico é a queima de etanol. O etanol ele não produz chama, inclusive a queima do etanol não é visível, só se sente o calor, né, o desprendimento de calor, mas não se enxerga a chama. Então eu falava, né, da conjugação de três elementos básicos para que o fogo aconteça. Então vamos lá, precisamos de combustível, algum tipo de combustível, alguma coisa que seja capaz de entrar em ignição, que a gente chama, né? Alguma coisa que uma vez entrado, atingido uma certa temperatura, nesse material ocorre então a oxidação, né? A transformação daquela matéria orgânica, que é a biomassa, junto com o oxigênio, e a transformação em emissão de energia e CO2. Bem, então lá está o combustível, o oxigênio, né? Sem oxigênio não há fogo. Basta nós lembrarmos daquela experiência de ciências, né, onde se acende a vela ou um fósforo, né, e daí nós tapamos a vela ou o fósforo com um copo.
Então, num primeiro momento, a vela, a chama se mantém acesa, né? E depois de alguns segundos o fogo apaga naturalmente. Então o que aconteceu ali? O combustível estava queimando, que seria o pavio junto com a parafina, na presença do oxigênio. Uma vez que acabou o oxigênio, né, para existir o fogo, né, tem que haver oxigênio. Uma vez que acabou o oxigênio, então o fogo se extingue naturalmente. Então é necessário oxigênio. Isso é importante a gente lembrar, porque depois nós vamos ver algumas técnicas de combate a incêndios florestais, e uma delas é através da retirada de oxigênio da, da frente de fogo, né? E o terceiro elemento é o calor. Talvez um termo mais apropriado seria uma fonte de ignição. Então vamos lá, combustível. O que nós mais temos numa floresta, seja ela nativa, seja ela plantada, seja ela com subbosque denso ou um subbosque ausente, é material combustível. Então toda vez que nós falarmos agora de incêndio florestal, nós vamos falar de material combustível, que é a biomassa que está presente ali no chão da floresta, nos galhos, nas folhas, no subbosque, seja ele verde ou não, e na própria árvore, né? Na configuração de floresta nativa, nós temos então o material, a biomassa do chão morta, daí a biomassa viva seriam as herbáceas, depois as arbustivas, as arbóreas umbrófilas e por fim as heliófilas, né? Então a gente tem uma continuidade vertical mesmo sendo verde, né? Depois a gente comenta isso. Tudo verde, mas é material combustível. Já num reflorestamento nós teríamos lá, digamos, pinos, né? Que é difícil ter subbosques, é um pino sem desbaste. Então nós temos lá a continuidade horizontal, que é todo o material combustível que está no chão na floresta, mas se as copas estiverem vivas ainda, ou copas mortas, mas com disposição de acículas mortas, né, na copa, há a possibilidade de ter uma continuidade vertical também do material combustível. Então, o que mais nós temos em reflorestamento, em mata nativa, é material combustível. Eles podem estar imediatamente disponível para queima ou não. Nós vamos ver depois isto. Depois, outra coisa que nós temos, sem dúvida nenhuma, disponível em mata nativa ou reflorestamento, é o oxigênio. A atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, oxigênio nós temos presente. Então nós temos material combustível, nós temos oxigênio. E o único elemento do triângulo do fogo que nós podemos controlar é uma fonte de calor ou uma fonte de ignição. Ela pode ser luz solar, né? Depois, se nós tivermos aulas práticas, a gente vai fazer alguns experimentos, ou eu gravo vídeos, né? Pode ser raios, nós temos aquela imagem de tempestades secas em filmes americanos, mas aqui no nordeste do Brasil ocorrem com bastante frequência tempestades secas. Nós temos uma ex-aluna nossa que trabalha na área agrícola, lá naquela região no sul da Bahia, Maranhão, que é uma região muito forte de agricultura hoje, e lá é bastante comum fazendas muito grandes, de 20 mil hectares, 15 mil hectares, praticamente em área contínua de lavoura. E lá a topografia é plana, né? E ocorre com uma certa frequência também a tempestades secas. Então, da tempestade, o raio toca o solo, né? E aquele raio é capaz de iniciar um incêndio na própria lavoura, por exemplo, de soja, de milho,
né? Então inicia um incêndio. Um meteoro, que não é uma ocorrência tão comum, né? Mas ele pode iniciar um incêndio. Daí outros elementos mais comuns, né? Ponta de cigarro, por exemplo, né? Por isso que hoje em dia as empresas florestais proíbem fumar, né? Dentro das áreas florestais. Fósforos também, e os incêndios criminosos, como por exemplo, né, toco de velas. Isso é bastante comum quando a gente vai fazer uma avaliação pós-incêndio, né? Então se vai fazendo a pesquisa até encontrar a, a, o ponto inicial de ignição, né? E eventualmente ali tem um resto de pavio, de vela, alguma coisa assim. Ou basta um fósforo, né, para que, e tendo material seco disponível, então se inicia o fogo ali. Bem, hoje se fala também do tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo é uma expressão mais utilizada nas indústrias, quando se fala de prevenção de incêndios industriais. Então, o tetraedro de fogo, no triângulo de fogo, se acrescenta então a reação em cadeia. A reação em cadeia seria o quê? Seria alguma coisa que potencializa então aquele incêndio que já está acontecendo. Poderia dar um exemplo dentro de uma fábrica de uma marcenaria, por exemplo. Então tem lá a fresa, né, e tem geralmente uma marcenaria maior, bem organizada, tem um exaustor, né, para que aquela poeira da fresa não fique na atmosfera e não se acumule também ali próximo do equipamento. Pode acontecer num determinado momento que, ao passar a peça de madeira na fresa, digamos lá que tem um pedaço de prego na madeira, ou sei lá, algum pedaço de um grão de areia que aderiu à madeira depois de serrada, alguma coisa assim, e ao passar na fresa, ocorre uma ignição de uma faísca. Ali tem muito oxigênio, né, porque está ocorrendo a sucção, a exaustão do ar, e naquele ar existem muitas partículas extremamente secas, né? Porque para você passar a madeira na fresa, a madeira tem que estar seca. Então ali ocorre então a conjunção dos três elementos, né, do triângulo do fogo, mas porque existe um elemento que está sendo adicionado ali com grande potência, que é o oxigênio, pela exaustão. Então aquilo, o que poderia ser um pequeno incêndio, ele se torna um grande incêndio em poucos minutos, né? Isso pode levar o fogo ao sistema de exaustão, que leva a todas as outras ferramentas, e de repente uma marcenaria inteira aí pode pegar fogo em poucos minutos, digamos assim, em função dessa reação em cadeia. Na área florestal, a gente pode adotar também essa terminologia quando nós temos alguns elementos que potencializam então o triângulo do fogo, como por exemplo topografia, o clima, né, períodos muito longos de estiagem, por exemplo, né, ou uma vegetação tipicamente seca, de baixa, que retém pouca quantidade de água, por exemplo, a vegetação do cerrado, né? Ou a topografia agindo a favor do fogo, né? Então a gente pode dizer ali que tem uma reação em cadeia. Na sequência, eu vou pedir para vocês assistirem o filme, um filme que retrata a história de uma equipe de combate a incêndios florestais, uma equipe americana. O filme se chama Homens de Coragem. E vou pedir que mesmo aqueles que já assistiram, assistam novamente, porque ali tem muitos elementos que a gente utiliza aqui na disciplina, e o filme ilustra bem esses elementos. E no final do filme a gente tem uma reação em cadeia, né, que é o desfecho do filme,
que vocês vão ver então quando assistirem. Esperem lá. Bem, dentro desse aspecto, né, dos princípios da combustão, a gente tem que lembrar também, lá do ensino fundamental, né, as mudanças de estado da matéria. Então, nós temos lá, quando o sólido se torna líquido, a gente chama fusão. É o caso típico do gelo, né, da água sólida, quando, né, ela entra em fusão, se torna líquido. E se a gente pega essa água líquida e adiciona uma quantidade de energia, essa água se torna vapor, né? E esse processo se chama evaporação. E existe a sublimação também, quando um sólido ele se transforma em vapor. Um sólido ele passa diretamente, né, do estado sólido, um material passa do estado sólido para vapor. Isso também nós vamos ver em incêndios florestais. Um exemplo típico, né, é o nitrogênio, né, se a gente tem uma barra de CO2, por exemplo. Né, uma barra de CO2, se a gente deixa ao ar livre, né, o CO2 começa a evaporar. É muito utilizado, por exemplo, em efeitos, né, de filmes e coisas assim. Até na balada tem, né? Quando aparece aquela fumaça ali na balada, aquilo ali é o CO2 que estava em estado sólido e passou para o estado de vapor. Bem, então nós vimos os princípios da combustão, ou melhor, os princípios da combustão ali, quando a gente fala do triângulo do fogo, né? Nós vimos também as fases deixa eu voltar aqui, né? Só voltar um pouquinho, gente. As mudanças de estado da matéria, né? Que é fusão, evaporação e sublimação. E agora, então, nós vamos ver as fases da combustão propriamente dita. Então, a combustão, ela, no nosso caso aqui, de material combustível de floresta, ela ocorre em três fases. A primeira fase é o pré-aquecimento. Então, para que ocorra a queima de biomassa, é necessário que a temperatura inicial do material combustível seja de no mínimo 260 graus. Tá? Então, a gente tem que entender um pouco, né, quando a gente vê essas reportagens alarmistas, né, que o material está muito seco e pode entrar em combustão espontânea. Então, isso é uma falácia, gente. É uma falácia que o material combustível, uma floresta, entrou em combustão espontânea. Material combustível de floresta precisa, no mínimo, 260 graus para entrar em ignição. Então, na fase de pré-aquecimento, digamos lá, que eu tenha uma frente de fogo, né, e que eu tenha, por exemplo, uma floresta, um reflorestamento com subbosque. Digamos lá que eu tenha um reflorestamento de eucalipto e eu tenho um subbosque de arbustivas e herbáceas verdes. Então, na fase de pré-aquecimento, né, a energia que é emanada da combustão, que vem vindo, né, da frente de fogo, essa energia vai pré-aquecer esse material combustível. Então, essa fase do pré-aquecimento não existe chama. Né? Esse material combustível verde, ele vai começar a perder água, perder umidade, progressivamente, à medida que o fogo avança, né, aquela energia vai se tornando cada vez maior, né? A energia liberada é o quadrado da distância. Então, a cada metro que o fogo avança, a energia calorífica, ela tem um crescimento exponencial. Né? Ela vezes ela mesma, a quantidade de energia ao quadrado. Tá? Então, ocorre a perda da umidade,
do material combustível, seja ele que está no chão da floresta ou material verde, vai secando progressivamente essa biomassa. E uma vez que o material combustível perdeu toda a umidade, ocorre o processo de destilação. Então, o que é a destilação? Seria mais ou menos como a sublimação. Então, a madeira ela é composta de carbono, hidrogênio e mais outros elementos químicos. E nessa fase de pré-aquecimento, esses elementos químicos, em função do aumento da temperatura, eles passam do estado sólido para o estado gasoso, né? É a fase de destilação. E nessa fase não existe chama, a gente não vê fogo. No entanto, aqueles elementos químicos sólidos, eles já estão se transformando em gás, ok? Bem, a temperatura então mínima foi 260 graus, e daí esse material combustível ele está aquecendo, 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 e daí ele entra em combustão. Então na fase 2 já nós temos chamas e altas temperaturas. A temperatura do fogo ela pode chegar até 1250 graus Celsius. Bem, nessa fase da destilação, veja que interessante. O que queima não é o material combustível em si, mas são os gases que estavam em estado sólido, né, e que passaram ao estado, desculpe, são os elementos químicos que estavam na madeira em estado sólido, pela sublimação eles se tornam gasosos, e esse gás então é que incendeia. Então, na destilação não ocorre propriamente a queima da biomassa, mas sim a queima desses gases que são combustíveis. Inclusive, no tempo da Segunda Guerra Mundial, havia uma carência muito grande de combustíveis, porque todos os combustíveis eram direcionados ao fronte, né, as batalhas, os equipamentos, as indústrias e os equipamentos de guerra. E havia falta de gasolina, por exemplo, no Brasil, Estados Unidos, enfim. E se criaram alguns equipamentos que eles eram uma espécie de destiladores, né? Eram os gaseificadores. Então, os carros, se vocês procurarem na internet, carros antigos, procurem lá gaseificação. Os carros tinham lá na parte de trás, junto ao para-choque, um gaseificador. Então, nesse gaseificador era colocado ali o que você imaginar em termos de material de biomassa. Era colocado lenha, colocado casca de árvore, até dejetos de boi, de vaca, né? Já obviamente, sem umidade, né? Era colocado ali numa pequena fornalha, isso tudo é uma pequena fornalha, e esse material combustível, serragem também, ele passava por esse processo de sublimação, e os gases que eram emitidos desse material combustível iam lá para o sistema de carburação do automóvel, e ali entrava em combustão e o automóvel então funcionava e ia embora, né? Bem interessante isso. Inclusive isso era bastante utilizado em caminhonetes, né? Porque daí já se carregava o gaseificador e já com material combustível junto. Bem, então essa é a fase de destilação. Depois tem outras fases, né? E por fim a incandescência. Vejam que pulou do 2 para o 5, né? Então na incandescência, aí sim, que o material combustível, né, ele é consumido. Então nós vemos que, por exemplo, vamos falar de madeira, né? Ela é carbonizada totalmente, fica preta, né? E daí ocorre a incandescência, né? Que é aquele carvão. Então quando a gente vê o carvão, já não existe nada além de carbono na madeira, somente a estrutura
das moléculas de carbono na madeira. Tá? O restante já foi tudo queimado, já ocorreu pré-aquecimento e destilação. E daí o carvão, ele propriamente ele entra em incandescência. Né? E já nessa fase da incandescência praticamente não há chamas. Né? E já no finalzinho da incandescência nem fumaça tem. Tá? Então essas são as fases da combustão. Então se a gente visse aqui num gráfico, né, onde a gente tem ali no eixo horizontal o percentual de umidade do material, ali embaixo seria o pré-aquecimento, em termos percentuais, desculpe. E no eixo vertical a gente teria a temperatura, né? Então nós temos lá, o quadradinho representa o material combustível. Nós temos então que abaixo de 260 graus, o material combustível ele só está perdendo umidade. Ele ainda não está na fase de pré-aquecimento, certo? Então, quando ele atinge então acima de 260 graus até 400 graus, esse material está já na emissão de voláteis, tá? Inicia o processo de destilação. Depois, entre 400 e 600 graus, ocorre a ignição, ou seja, aquele material combustível ele está tão quente que ocorreu a destilação, as substâncias voláteis, né, que são aqueles sólidos que se transformaram em gás, eles entram em ignição, né, e começa a queimar. Aos 800 graus a gente tem a combustão dos voláteis e acima disso a gente tem a queima propriamente da biomassa e temos somente a incandescência, o material incandescente. Então observe a próxima vez que vocês fizerem um fogo, próxima vez que vocês fizerem um churrasco, né, digamos assim, vocês vão ver lá essa fase somente da incandescência, né, porque já ocorreu a secagem, a emissão de voláteis, a ignição e a combustão dos voláteis. Então, aquilo que eu falava, né, da destilação, então na madeira, entre a madeira em si e a carbonização, né, existe a destilação. Então, na destilação ocorre a fração gasosa, a líquida e a fração sólida. Ao final da destilação, a gente tem a fração sólida, que é o carvão vegetal, né, que daí entra em carbonização. Então eu falava lá, né, que na fração gasosa, os gases que são eliminados da madeira, né, por exemplo, o hidrogênio, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, nitrogênio, metano e outros gases que podem entrar em combustão. Né. A fração líquida também, lembre que quando a gente queima, né, existe a eliminação de umidade. Né? Então ali tem água, mas tem também o ácido pirolenhoso, que é uma mistura de água com ácido acético, metanol e acetona. Então na destilação se utiliza também, pode-se utilizar essa fração líquida, que é um material combustível também. E existe também o alcatrão na madeira, que é mistura oleosa de vários compostos orgânicos, onde predomina então uma cadeia não aromática, uma cadeia orgânica. Tá? Então vejam que a madeira não é só a carbonização em si, né? Mas existe a fração gasosa, a líquida e por fim a fração sólida. Né? Então sempre lembrar, né, que no processo da combustão, nem sempre o que queima é a madeira. Inicialmente nós temos ali a queima de gases. Então aquilo que eu explicava anteriormente, a gente pode ver nessa ilustração aqui, que é uma ilustração de um incêndio florestal. Um incêndio florestal, basicamente, ele tem esse formato. Onde tem um solzinho ali seria o ponto de ignição, tá?
Então, o que dá a forma original, a forma inicial do incêndio é a direção do vento. Então o vento está nessa direção da esquerda para a direita. Então vejam, lá fora, né, desse desenho nós temos lá o pré-aquecimento. Então todo esse material que estaria em branco ali, digamos assim, ele está pré-aquecendo, tá? A gente sabe que o calor ele emana energia para todos os lados, energia radiante, né? Então tudo que está em volta da fonte de calor está pré-aquecendo. Aquele material que já pré-aqueceu, que está mais forte da frente de fogo, ele já está em destilação, porque ele já perdeu toda a umidade, o material combustível já perdeu toda a umidade, e daí começa a emissão dos gases inflamáveis, né? E o fogo começa então fora do material combustível. E por fim, então, nós temos ali a carbonização em amarelo, né? E por fim, ali em vermelho, né, já numa fase posterior à incandescência. Então, reafirmando tudo isso, né, no pré-aquecimento nós temos uma reação endotérmica, porque o material combustível está absorvendo toda a energia, está pré-aquecendo e essa energia está sendo utilizada para transformar então o material sólido, os minerais, né, os elementos orgânicos de sólido para gases. Tá? Então vejam que até 120 graus, 200 graus ocorre a secagem. A partir de 260 a destilação, né, que as resinas elas se tornam gases inflamáveis, as ceras, os ácidos. E a partir de entre 260 e 360 graus, né? 320 graus, ou melhor. Aos 320 graus já começa a queima dos gases e a pirólise, né? Que é a formação dos líquidos que vão entrar em combustão posteriormente. Então, na destilação, né, nós temos aqui a reação exotérmica, ou seja, aqueles elementos químicos, eles passam do estado gasoso sólido para o estado gasoso, e nesse estado gasoso eles começam a entrar em ignição, que é o ponto de ignição, então, né? O ponto de ignição de material florestal é entre 260 e 400 graus, tá? Ponto de ignição. Se o material combustível não atingir essa temperatura mínima, ele não vai entrar em combustão. Então o que nós temos aqui, entre 400 e 1000 graus, a emissão de fumaça, que é a condensação então daquelas substâncias destiladas junto com água, né? E essa fumaça, se ela for esbranquiçada, é porque a queima está sendo lenta, então tem muita água na combustão. Tá? E se for escura a fumaça, é porque tem pouca água, ou seja, o material combustível está queimando tão rápido que a água não dá tempo da água passar de um estado para outro, ela evapora rápido demais. Tá? Então na fumaça não aparece o teor mais claro, que seria as gotículas d'água. Isso ocorre em grandes incêndios, né? Em incêndios de baixa intensidade, a fumaça é sempre branca. Incêndios de grande intensidade, a fumaça sempre é preta. Para ilustrar isso, né, basta essa fase, eu gosto de mostrar isso aqui. Ó. Então nós temos lá, vejam o fósforo, que interessante, né? O palito de fósforo, observe, quando a gente acende, imediatamente, vejam que a chama não toca a madeira, inicialmente, né? Porque a chama está queimando somente aqueles elementos químicos que estão entrando em combustão ali da mistura do fósforo, né? Do elemento químico fósforo. Depois, quando o palito começa a entortar, né, é que a gente tem a queima da madeira. Num incêndio, ou melhor, numa fogueira também, observem
observem que no primeiro momento o fogo propriamente não toca a madeira, não toca o material combustível. Tá? Então é essa fase entre 400 e 1000 graus, onde está ocorrendo a destilação e a queima dos gases presentes no material combustível. E por fim, nós temos ali a partir de 600 graus até 1250 graus a carbonização. A carbonização já é uma reação exotérmica. Então, quando a gente chega perto do incêndio e sente o calor, é porque já está acontecendo a queima propriamente do material combustível. A reação exotérmica da emissão somente de CO2. Então, depois da destilação, ocorre que todos os minerais que haviam na madeira já saíram da madeira. Então, só tem estruturas de carbono. É o que ocorre exatamente quando nós produzimos o carvão. Né? Então, quem já viu a produção de carvão, no método tradicional, vê que o material, a lenha é toda empilhada dentro do forno, aí ele se inicia a queima e imediatamente é fechado a boca do forno e se abrem são abertas pequenas janelas, né, para que entre pouco oxigênio, para que a queima seja bastante lenta. Então aquela queima lenta vai queimando somente os elementos químicos. E quando o forno para de emitir fumaça, é porque já não há mais água na madeira. Então ele pode ser aberto, aí ele termina de resfriar e lá dentro só tem carvão, né? Que é essa a reação final da queima do material combustível. Então é essa fase aí, né, da incandescência que a gente vê ali, né, principalmente quando a gente faz um foguinho ali no final, né. Então nessa foto aqui, ó, uma foto de uma queima de uma área de pastagem. Então nós temos ali, ó, na parte mais escura, nessa seta ao centro, já a fase de carbonização, né? Só tem carvão ali, né? Carvão e cinzas. Na seta mais próxima ali da frente de fogo, a gente já tem ali a incandescência, ou melhor, a combustão, né? A destilação do material volátil, né? Então primeiro queima o material volátil e depois a matéria combustível propriamente dito. E na última seta ali à esquerda, a gente tem a fase do pré-aquecimento. Então todo esse material que está próximo da seta à esquerda, ele está pré-aquecendo, ele está perdendo umidade para que possa entrar então na segunda seta ali à direita, né, que está no meio, a fase de destilação, a queima dos gases e por fim a seta acima da carbonização e incandescência. Ok, gente, vamos parar por aqui. Eu agradeço a todos e deixo um forte abraço. Obrigado, até a próxima aula.